de hoje nós vamos falar sobre 3 verbos essenciais para a nossa liderança. Liderar não é apenas fazer acontecer, mas à medida que nós fazemos as coisas acontecerem, nós também estaremos cumprindo uma visão, formando pessoas e gerando uma cultura, muitas vezes mantendo uma cultura viva. Os 3 verbos que nós vamos conversar hoje, eles nos ajudam a fazer isso de uma forma prática. Nós vamos falar sobre comunicar, praticar e mensurar. Vamos lá. Comunicar. Eu quero que você entenda aqui o comunicar como tudo que gera uma informação para alguém. Muitas vezes nós entendemos a comunicação como a comunicação verbal. Porém, você precisa saber que tudo comunica. A comunicação não verbal, então, como eu estou vestida, os meus gestos, as minhas expressões, isso é uma comunicação. Voltando para o verbal, não é apenas o conteúdo das minhas palavras, mas o meu tom de voz, mas a forma que eu falo, a minha didática, isso tudo comunica alguma coisa. Assim como as cores que eu estou usando, voltando para o não verbal, o ambiente comunica. As marcas são muito estratégicas em comunicar através de cores, elementos, escolhas de palavras, associações da sua marca com pessoas que representam os mesmos valores que a marca representa, acredita. Nós precisamos lembrar que na liderança a comunicação acontece a todo instante. Nós falamos um pouco sobre isso quando nós conversamos sobre feedback. E sobre isso, eu quero falar especificamente hoje sobre a comunicação que acontece através dos ambientes. Eu não sei se você já prestou atenção, mas existe um ambiente que é formado nos nossos cultos. Existe uma iluminação, existe uma identidade visual, existe os elementos criativos das pregações, existe a forma que as pessoas estão vestidas, existem a escolha de palavras dentro de uma cultura, dentro da nossa visão, baseadas na palavra de Deus. Tudo isso é comunicação. Então hoje a pergunta aqui dentro do comunicar é: líder, o que é que você quer comunicar? E baseado na sua intenção de comunicação, como é que você pode usar o ambiente para apoiar a sua intenção? Muitas vezes, por exemplo, nós queremos falar sobre um assunto que ele é mais importante, talvez ele seja mais sigiloso. Qual ambiente que você pensa para ter uma conversa nesse tom? Talvez uma porta fechada? Talvez um ambiente mais silencioso? Um assunto determinado chama automaticamente determinado ambiente, assim como um ambiente mais extrovertido, uma comunicação mais leve, um ambiente comunica isso também. Então, líder, quando você vai fazer um GC na sua casa, tenho certeza que você tem o zelo de preparar o ambiente. Líder, quando você vai ter uma conversa mais difícil, talvez, ali uma correção a nível moral, talvez. Isso acontece e você precisa não apenas falar com o conteúdo, a escolha de palavras. Você vai precisar da comunicação verbal, não verbal, e hoje eu quero trazer ênfase para o ambiente. Qual é o melhor ambiente? Eu quero até trazer aqui para dentro do ambiente, no contexto mais amplo do cenário onde vai acontecer a sua comunicação e te falar sobre timing. Qual é a melhor hora para você se comunicar? Muitas vezes nós ignoramos isso. Então, por exemplo, se você precisa tomar uma decisão importante e você estava esperando talvez aí o seu cônjuge ou seus pais chegarem no final do dia, depois de um dia de trabalho, para fazer uma decisão, tomar uma decisão importante que vai requerer ali um raciocínio, vai requerer ali uma disposição mental. Ei, presta atenção, não é a melhor hora para falar sobre isso. Talvez você preparar o ambiente, você fazer isso talvez pela manhã, talvez em um contexto mais agradável. O exemplo perfeito sobre o ambiente certo para fazer
determinada coisa, nós encontramos no livro de Esther. Esther poderia ter falado com o rei sobre o que estava acontecendo ali em relação aos judeus no ato onde ela entrou na sala do rei e ele estendeu o cetro sobre ela, ou seja, ela não morreu ali, ela poderia de cara ter dito: quero te falar sobre o que está acontecendo. Mas não, ela convidou ele para jantar, ela jejuou antes, ela chamou para um outro, ela fez um ambiente, porque o ambiente importa. Não é apenas comunicar, pronto, falei, tô leve. Não, calma. Não é só sobre você falar e você achar que já tá tudo feito. O seu falar é importante, mas o seu se comunicar, vai entrar o falar, vai entrar os gestos, vai entrar a sua atenção do momento, vai entrar uma série de coisas que eu já citei e agora eu quero que você considere também o ambiente propício para isso e o melhor timing para isso, o melhor momento para isso. Então, primeira coisa, comunicar. Segunda coisa, praticar. Tiago 1:22, o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Esse é um comando da palavra de Deus. Não adianta apenas ouvir, sejam praticantes. Como líderes, o líder, ele não pode se colocar numa posição apenas de transmissor, de emissor, aquele que comunica, ponto. Isso faz parte, mas isso é confirmado, isso é fortalecido, isso ganha vida quando o ensino entra na prática. Então, nós estamos falando aqui sobre 3 verbos importantes para a sua liderança. E o liderar não é apenas fazer as coisas acontecerem, mas é formar pessoas, cumprir uma visão e gerar uma cultura. Você vai precisar se comunicar e você vai precisar praticar. Praticar, fazer o que você diz, cultivar a coerência entre o discurso e a prática. Existe uma definição de integridade, que integridade, quanto mais íntegro você é, menor é a distância entre o que você diz e o que você faz. Entre o que você é no público e o que você é no privado. Quanto mais distante, menos íntegro. Quanto mais próximo, mais íntegro. Porque você não é um líder apenas de falácia, de apenas discurso, de apenas saber uma boa teoria. Você é um líder saudável, coerente, não perfeito, mas coerente, que busca praticar aquilo que você ensina, aquilo que você cobra. E sobre o praticar, existe um modelo muito prático, que é a cara da nossa igreja, sobre o praticar e o se comunicar até e o delegar. Quando nós estamos formando pessoas, lembra que nós falamos sobre o formar pessoas. E esse modelo, ele se dá em 4 passos, você provavelmente já ouviu falar, em um outro contexto, talvez com uma pequena variação desse modelo, que se dá em 4 passos. O primeiro passo é eu faço. O segundo passo é eu faço, você me ajuda. O terceiro passo é você faz, eu te ajudo. E o quarto passo é você faz e eu observo, ou eu te dou feedback. Então esse passo a passo, ele é muito prático, porque como eu falei, o liderar não é apenas fazer as coisas acontecerem, é formar pessoas, cumprir uma visão e gerar uma cultura. Essa é uma forma prática de formar pessoas. Você não vai simplesmente continuar a fazer tudo, você vai delegar. Conselho de Jetro aí, capítulo 18 do livro de Êxodo. Você vai delegar para pessoas capazes, tementes a Deus, de acordo com a sua capacidade. Você vai fazer isso. Agora, como eu vou fazer isso? Você vai fazer, depois você vai fazer com a ajuda de alguém, depois você vai delegar e você vai passar apenas a auxiliar, ajudar, mentorear, você vai dar um coaching ali, finalmente você vai delegar de vez e ficar na observação, na validação, na checagem, na verificação. Então nós já falamos até agora sobre comunicar, sobre praticar, e o praticar nós falamos sobre a coerência entre discurso e prática, assim como o praticar, o ato de formar outras pessoas também. E agora nós vamos falar sobre o mensurar. Mensurar.
Não sei se você é familiarizado com isso, mas muitas pessoas acham que isso não é importante no contexto, muitas vezes, de igreja. Por que nós vamos registrar? Por que o mensurar? Por que saber quantas pessoas estavam no culto? Por que saber quantas pessoas batizadas? Por que saber quantos colaboradores? Por que saber sobre, de forma mensurável, de forma métrica, de forma possível de ser acompanhada, medida, o desempenho, por exemplo, da sua equipe? Por que que isso importa? Por alguns motivos. Eu quero trazer aqui, o primeiro motivo é para a celebração. O mensurar nos ajuda a celebrar. Se você não anota, você esquece. Se você não registra, você perde a oportunidade de celebrar. E você precisa celebrar. Celebrar gera cultura. Celebrar gera repetição. Reforço positivo. Aquilo que é celebrado é repetido, como diz o pastor Andy Stanley. Celebrar. Então você precisa registrar, mensurar, medir. Número 1, para celebrar. Mas número 2, para aprender. Se você não registra, se você não anota, se você esquece o que passou, você vai esquecer e você tem a chance de errar novamente com algo que você já passou só porque você esqueceu. Então você precisa aprender. Então, de uma forma prática, líder, se você fez um evento X e você viu que a capacidade física do local não foi suficiente, você não pode adivinhar, chutar. Agora esse ano eu vou fazer um ambiente em um lugar 3 vezes menor. Baseado em que você está tomando essa decisão? Você precisa aprender a partir de um dado, de um histórico. Então, 1, celebrar. 2, aprender. Outra coisa que você precisa, ajustar. Ajustar. Uma vez que você aprende, o próximo passo é fazer ajustes. Você precisa mensurar para ajustar. Porque se algo não está bom e você viu porque você mediu o que era esperado, o que foi entregue, o que é que aconteceu e o que é que precisa acontecer, você precisa tomar algumas decisões. Ou de dar mais atenção a determinada coisa, ou de mudar o investimento, ou de trazer mais clareza para a equipe. Ajustar. Ajustar faz parte da vida, ajustar faz parte da liderança. Então, sempre que você estiver tomando nota, registrando, criando um histórico, lembra, você está criando um histórico de celebração. O teu histórico te ensina. Você mensura para celebrar, você mensura para aprender. E uma vez que você celebra e aprende, você ajusta. Dentro do ajusta, você pode mesclar, eu coloquei separado aqui, mas você pode entender como uma forma separada, você pode decidir, tomar decisões informadas. Eu quero ressaltar aqui, você precisa me ouvir com atenção agora. As decisões no nosso meio de igreja, porque nós somos igreja, corpo de Cristo, o corpo do qual a cabeça é Cristo. As nossas decisões, elas são, em primeiro lugar, baseadas na palavra de Deus e direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Em seguida, baseadas em uma visão e que fortalecem a nossa cultura. Palavra de Deus guia pela orientação do Espírito Santo e depois visão e cultura local da igreja. Fato, esse é o principal, essa é a base. Mas uma vez que isso acontece, você precisa ser responsável, um bom mordomo, em não esquecer do que aconteceu. Como é que nós teríamos acesso à palavra de Deus? A saber dos 5 pães e 2 peixinhos para os 5.000 e quanto cesto sobrou se ninguém tivesse mensurado, medido, registrado, anotado. A palavra de Deus é cheia, é plena de registros, de mensurações que nos ajudam a celebrar a fidelidade de Deus, que nos ajudam a aprender, que nos ajudam a ajustar e que nos ajudam a decidir. Finalmente, a mensuração. Fora isso tudo que nós falamos, parece um pouco como celebrar, mas eu quero deixar um pouco diferente. A mensuração também nos ajuda a lembrar. Sabe por que eu quero deixar de uma forma separada? Porque a sua mente, ela
não foi programada para lembrar de tudo. Não conte com a sua mente para lembrar de tudo. A sua mente vai lembrar de coisas essenciais que dizem respeito a quem você é, que dizem respeito à sua identidade, que dizem respeito aos seus valores, mas não é para a sua mente lembrar de todas as coisas. Não é para a sua mente lembrar de registros, de coisas práticas, de lembretes que deveriam estar sendo registrados, mensurados e acompanhados em um outro dispositivo, em um outro local. A sua mente é para ser usada nesse sentido para processar, analisar, celebrar e decidir, e não para registrar. Para isso, nós temos outras alternativas. Então, a mensuração é essencial. Quantas pessoas tem no teu grupo de crescimento? Cadê aquela pessoa que parou de ir? Se você não mensura, se você não nota, você perde registros preciosos. Se você nota que você mudou o GC de lugar e a frequência caiu em 50%, você precisa ajustar, você precisa tomar uma decisão. Se você nota que quando você celebra determinada coisa, isso tem a maior tendência de voltar a acontecer, não é que você nota isso é só um fato, tá? Quando você celebra, existe uma tendência maior que aquilo que está sendo celebrado seja repetido. Nós já falamos brevemente sobre isso antes. Então você tem que ser intencional em mensurar para celebrar. Celebra o que deu certo, celebra o que você quer que seja repetido, celebra a visão, celebra a cultura, celebra pessoas que são bons representantes daquilo, celebra os objetivos que foram alcançados. Registra os teus objetivos, registra o avanço dos teus objetivos. Para quê? Mais uma vez, para celebrar, para aprender, para ajustar, para decidir e para lembrar. Eu espero que isso tenha te ajudado. Eu espero que você viva aí a sua liderança cultivando esses 3 verbos: comunicar, praticar, mensurar, sabendo que eles vão te ajudar a não apenas fazer as coisas acontecerem, mas eles vão te ajudar a formar pessoas, cumprir uma visão e gerar uma cultura. Até a próxima!